Olá, queridos irmãos, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Jamais nos esquecendo de pedir a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie na compreensão dessas lições tão valorosas para nosso aprimoramento. Nós estamos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, item 3, Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Paramos na pergunta 245. A vista dos espíritos é circunscrita, como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. Então, a espiritualidade superior responde a Kardec que os espíritos têm percepções maiores não limitadas pelos sentidos, os 5 sentidos do corpo físico, por exemplo, de um espírito encarnado. Eles, os espíritos, enxergam por todo o ser. 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Vêm pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Outra resposta interessante da potência do espírito que não necessita da luz, que através ali da impressão que as retinas recebem, visualizam as coisas. Não precisam da luz para enxergar, a não ser aqueles que se encontram em dificuldades, no caso morais, como a espiritualidade superior se referiu aqui na resposta. 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em 2 lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Nota de Allan Kardec. A faculdade de ver dos espíritos, inerentes à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade. Nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa de luz. Kardec ainda nos remete ao item 92, que fala sobre a ubiguidade. Os espíritos têm o dom da ubiguidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante, irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. 92A. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Bem longe disso. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Aí vem mais uma nota de Allan Kardec, após essa 92, que diz: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom de ubiquidade aos espíritos.
como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimentos em diferentes lugares. Olha que espetáculo, né? A condição que um espírito pode alcançar, de irradiar e então estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nós temos exemplos de muitos espíritos de luz, sendo o exemplo maior Jesus. Pergunta 248. O espírito vê as coisas distintamente como nós? Mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. 249a. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas, no estado de liberdade, não estão mais localizadas. Olha que maravilha que é para o espírito que cumpriu direitinho, fez o melhor que ele pôde na prova do corpo físico, essa libertação, esse desprendimento da matéria, porque ele ganha em condições, ele expande as suas possibilidades. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser, isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Então, novamente, vai depender sempre da condição do espírito, a sua percepção das coisas de maneira agradável, como ele queira. Quanto mais superior é o espírito, mais condições ele tem de perceber o que ele quiser, estar onde ele quiser, ouvir o que ele quiser. Já os espíritos inferiores não conseguem ter tantas escolhas assim. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Trata-se da vossa música? O que é ela perante a música celeste, essa harmonia da qual ninguém na terra pode ter ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem, para os espíritos, encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Nossa, quem dera, hein? Dizem que há uma música no universo, né? Uma música celestial. Vamos chegar lá, né? Poder estar em condições de ouvir essas melodias celestes um dia, que são muito diferentes das músicas do planeta Terra. Sabemos que muitos músicos, inspirados por esta condição que têm, trazem para nós uma percepção que seja mínima do que seja uma boa música. Mas também temos, infelizmente, na Terra, ritmos, sons, muitas vezes chamados de música,
que consegue alcançar e nos atingir, derrubando o nosso padrão vibratório, enquanto que outras conseguem nos elevar. E aí cabe a cada um utilizar o seu livre-arbítrio e já ir buscando aquilo que mais lhe agrada. Pergunta 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Imaginem só um espírito superior tendo uma capacidade de percepção e compreensão maior das coisas do que nós, por exemplo, que estamos nesse corpo tão grosseiro ainda. Imaginem o que esse espírito pode ver, sentir, perceber, né? Isso deve servir de incentivo para nós. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam como vós, porque são espíritos. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso. Não podem sentir a fadiga como a entendeis, e, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois, quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Nossa, amigos, vejam, tudo de bom buscar o progresso, né? Em todos os sentidos. Vamos lá. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Podemos compreender isso. Podemos compreender. Quem de nós não traz, muitas vezes, uma angústia moral, uma dor moral? Os espíritos trazem, os espíritos que não são superiores, os espíritos ainda em aprendizado como todos nós, trazem muitas angústias morais que muitas vezes, sem o corpo físico, lhes trazem sofrimentos maiores, como diz aqui. Nas nossas atividades, nas sessões, muitos espíritos desencarnados vêm, trazidos pela espiritualidade superior, compartilhar as suas dores, receber algum alento, né, através dessas comunicações, e aí podemos perceber que trazem dores lancinantes, espíritos ainda muito materializados que sentem essas dores como se tivessem ainda o corpo físico de carne. E são dores morais, angústias muito grandes. Compartilham conosco suas histórias, são alcançados por muito amor através do comando da espiritualidade superior e nos servem de exemplo para que fiquemos atentos com o que devemos aqui na Terra, no corpo de carne, valorizar, quais são as nossas maiores preocupações e o que levamos de fato para o plano espiritual no retorno à pátria espiritual.
Última pergunta deste item, 256. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Lembrança do que sofreram durante a vida e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e, algum tempo depois, ainda se pensa estar com ela. Emmanuel comenta conosco no livro O Consolador, num capítulo 5 que fala sobre a evolução, uma das perguntas sobre a dor. É a pergunta 239. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão por que a primeira, a dor física, vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Na pergunta 243 do mesmo livro, Emmanuel nos diz: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. E a última pergunta que vamos trazer deste livro Consolador, que Emmanuel nos revela, é a 245. Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Queridos companheiros, por hoje ficaremos por aqui. Depois dessas lições maravilhosas aqui do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, que nos esclareceu um pouquinho mais
sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Até o próximo encontro, fiquem todos no amor de Deus.